São bênçãos de Deus, foi uma honra conhecê-los e glorifico a Deus por estar aqui. Se eu não pregar na frente desse povo, não é fácil não, né? Pregar não é fácil não. Ela falou que ela valeu? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus acharam? A gente vai ler alguns versículos e eu quero que você acenda essa coisa. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 3 vai dizer assim: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o Espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o rei. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião por culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem o edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos dos persas, e que se não pode revogar. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E você vai para mim para o último versículo. Versículo 27, depois 28. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado Dário e no reinado de Ciro, o persa. E você se assenta ligado e dando glória a Deus. Irmãos, hoje esse negócio aqui que eu estou dando bastante jovem, né? Lógico. Me sinto bem quando eu vejo muitos jovens assim. Irmãos, a gente acredita que todo mundo aqui conhece a história de Daniel. Eu particularmente estava falando: Jesus, o que eu vou pregar lá? O que eu vou pregar lá? Me fala o que eu vou pregar. E hoje eu tive me chamando pela manhã e eu estava pregando sobre Daniel. E eu falei: Jesus, será que é a mesma coisa que falou mais cedo? E quando eu estava sentada ali, o Senhor me deixou no meu coração essa passagem. Irmãos, você começa a ver, capítulo 1 de Daniel vai falar sobre quando Daniel é levado à Babilônia. Vai falar de quando Daniel é introduzido na Babilônia. Daniel é tirado do meio do seu povo, Daniel é tirado da sua terra e é introduzido no meio da Babilônia. Sendo que eu acho interessante que o versículo 8 diz que Daniel, ele firma de fato em não se contaminar. Ele firma em si, em Deus, e não se contaminar. Ele firma de fato em continuar crente, independente da Babilônia, em continuar sendo um jovem, temente a Deus, independente da Babilônia. Ele continua firmado, independente da Babilônia. E eu acho isso aqui muito interessante, porque, conforme você vai no capítulo 1, vai dizendo que o rei, ele pede para buscar alguns jovens, mas pede para buscar alguns jovens da linhagem real. Então você entende que o adversário, ele não olha para qualquer um. O adversário, ele olha para mim e para você, que está aqui dentro, que está buscando viver uma vida de retidão, que está buscando se colocar na posição, que está de fato lutando para estar na presença. E aí eu acho interessante porque o Senhor, ele continua nos preservando. E nós vamos tratar um pouco aqui conosco nessa noite, e eu creio que você vai entender. Vai ser uma noite talvez um pouco diferente daquilo que você está acostumado no culto jovem. Porque às vezes a gente gosta muito de movimento. Eu sou do manto, eu sou do fogo, eu gosto também. Mas eu entendo que quando Deus precisa tratar conosco, é porque alguma coisa precisa mudar para o eixo. É porque alguma coisa precisa mudar de fato para a posição. Raquel, está dizendo que eu estou em pecado? Quem sou eu para te julgar e para dizer que você está errado? Eu estou dizendo que algumas coisas entraram no lugar da adoração e é preciso que você tire essas algumas coisas e volte de fato para o lugar da adoração. Aleluia! Eu achava interessante quando eu estava ali sentado, eu falei: Jesus, eu não vim pegar de ninguém batendo o povo. Porque quando aí pregador e pregadora começa a falar de exaltação, o cara vem batendo. Santos irmãos, eu entendo que eu, Raquel, não bato em ninguém. Deus, ele exalta o povo por amor ao povo. Porque o pai não chama a atenção do seu filho porque ele não gosta do seu filho. Não. Ele chama a atenção do seu filho por amor ao seu filho. E justamente por não querer perder o seu filho, ele vai falar para o seu filho. Aleluia. E a gente aprende com Daniel: Raquel, mas o que isso tem a ver com a Bíblia de vocês? Eu vou chegar lá e você vai me entender.
esse ambiente. E a gente pode trazer para a gente aqui. Estamos no meio da Babilônia. Estamos dentro da Babilônia. Raquel, mas eu sou crente. Você está dentro da Babilônia. Raquel, mas eu sou crente há tantos anos. Já sei que você está dentro da Babilônia. Sendo que existe uma diferença de quem está dentro da Babilônia e quem se corrompe com a Babilônia. Porque não é porque você está dentro da Babilônia que você vai de fato se aparecer com a Babilônia. Não, não. Você pode estar dentro da Babilônia, mas tem diferença dentro da Babilônia. Aleluia! Você pode estar dentro da Babilônia, mas ser de fato um crente fiel ao Senhor. E eu acho interessante porque o capítulo 1 vai dizendo que Daniel, ele de fato é levado. E eu acho interessante que quando a gente vai no versículo 4, vai falar muito sobre palácio. E isso aqui me chamava a atenção, Bia, porque conforme você medita referente ao reino, nós estamos aqui esperando para ir de encontro ao reino. Então, trazendo para o nosso dia a dia, trazendo aqui para a nossa vida atual, a gente estamos dentro da igreja, estamos, ok. Sendo que o adversário não está preocupado com o que está lá fora. Você já ouviu isso aqui muitas vezes, isso aqui não é jargão de pregador, isso aqui é realidade. Sendo que o adversário, muitas das vezes, ele tenta pegar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você usar lá fora. O adversário tenta de fato pegar um dom que Deus te deu, algo que Deus te deu, que você faz muito bem e lançar lá fora. E a gente vê isso acontecendo como acontece com Daniel e os meninos, os jovens. Por quê? Eles são tirados do meio do seu povo, são introduzidos dentro da Babilônia. E nisso que eles são introduzidos dentro da Babilônia, eles não estão ali para ser qualquer um, não. Eles estão ali para servir ao rei. Eles estão ali para fazer parte do reino. Eles estão ali para estar de fato junto com o rei. Então você entende, o inimigo não está preocupado com o que está lá fora. O inimigo está preocupado com você que está aqui dentro, você que faz aqui dentro, você que serve aqui dentro. Querendo te corromper, te levar lá para fora para você usar tudo que Deus te deu lá fora. Aleluia! Vamos fazer aqui uma alusão, eu falei isso mais cedo e falo novamente. Eu não sabia que Marília Mendonça já foi crente. Eu, Raquel, não sabia. Eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo. Porque, irmãos, não é porque ela mereceu a morte, não tem isso, não mereceu. Mas você entende que quando você pegar algo que Deus te deu e botar no mundo, Deus tremendo. uma hora a conta bate. A Raquel, você está querendo falar que ela mereceu? Não, quem sou eu, irmãos? Lamentei a morte dessa mulher. Tentei imaginar o filho dela como vai crescer sem mãe. Tentei imaginar a mãe dela que perdeu uma filha. Mas a gente não pode fechar os olhos àquilo que é real. A gente como igreja tem que entender. Se corrompe no meio da Babilônia, se você não voltar, infelizmente você desce. Se você não voltar, se você não se firmar, se você não ficar, infelizmente você desce. Meu Deus. Aquela é duro, mas é a palavra que Deus deu, não tem culpa. Aleluia! E se você está falando isso aqui é porque tem jovem que precisa entender isso aqui. E aí eu acho interessante que você vê Daniel. Daniel é um jovem temente ao Senhor, um jovem que tem uma vida com Deus. E eu particularmente vejo Daniel como exemplo para a gente ser jovem no dia de hoje. Daniel, ele tem um nível de constância muito grande diante de Deus. Gente, isso aqui é lindo. Eu falo com Deus, eu falei assim, me ensina isso aqui no Daniel, me ensina a orar assim 3 vezes ao dia. É difícil? A gente precisa aprender. Me ensina a descer mais vezes, me ensina. Me ensina de fato a entender que eu não sou nada, mas que o Senhor é tudo. Me ensina. Me ensina a entender que eu quero que eu sou uma coisa, não sou nada não, sou uma coisa assim. Sabe por quê, irmão? Tem muita gente que hoje em dia se considera muito profeta e acha que só porque Deus usa, Deus faz através da vida dele, que ele é alguma coisa. Eu particularmente tenho medo de algumas coisas, eu falo, Jesus, não deixa ele crescer não. Quando eu pensar, tu me puxa de volta para a realidade, para eu entender que não é conforme eu querer. Porque, irmão, se a gente tem algo de Deus, não é porque merecemos. É porque a misericórdia dele nos alcança para que a gente viva nele. A misericórdia dele nos alcança para que a gente permaneça nele. Raquel, é fácil? Não é fácil. Raquel, é fácil ficar? Não é fácil ficar. Raquel, é fácil ter uma vida de intimidade? Não é fácil ter uma vida de intimidade. Mas a cada dia você tem que de fato lutar para permanecer e ter uma vida de intimidade. E vamos aqui aplicar capítulo 6? Gente, eu gosto do capítulo 6. O que eu achei interessante quando os sinos estavam sendo tocados aqui, eu falei, Jesus estava aqui. Raquel, mas está falando sobre Nova dos Chicões. E quem disse que tem gente que está aqui dentro da porta? Meu Deus! Vamos fazer a luz à terra? Tem gente que está aqui dentro, está em guerra, e só Deus. Tem gente que está aqui dentro, está cantando, está louvando, está entregando tudo no lugar, mas está passando no lugar.
Tem gente que está aqui dentro, mas está no deserto, ninguém sabe, mas ele sabe que está no deserto. Tem gente que está aqui dentro e está falando assim, Jesus, eu estou com um filho. Tem gente que está aqui dentro e fala assim, Raquel, eu chego uma hora que eu não vou aguentar, eu vou desviar. Jesus. Raquel, o negócio está ficando estreito, Raquel. Você não acha interessante que o que acontece com Daniel acontece porque ele vai ser levantado para ser um dos primeiros. Ele vai ser levantado para fazer algo que glorifica o nome do Senhor. Porque por mais que seja o rei que levante ele, não é o rei que está levantando ele naturalmente. É Deus que caminhou o rei para levantar Daniel no meio daquele povo. Para que o nome de Deus vai ser glorificado. E uma coisa que a nossa geração precisa aprender: tudo aquilo que Deus faz através de nós não é para a nossa glorificação, é para a glorificação dele. Tudo aquilo que Deus faz através de nós não é para o nosso crescimento, é para o crescimento dele. É que a gente não pode desaparecer, apenas ele cresça. É para que a gente faça, leve o evangelho, pregue a palavra, que a gente haja como evangelho de fato cristão. Mas não é para eu ficar mexendo na rede social achando que sou pregadora da palavra. Gente, vamos ser bem sinceros aqui. Eu particularmente tenho ficado com medo de algumas coisas que Deus falou a meu respeito. O Senhor falou assim, Raquel, eu te levantar. Eu fico com medo desse levantar de Deus. Tem? Sabe por quê? Hoje em dia tanta gente tem se levantado, que tem gente que já deu uma queda tão grande que caiu. Porque o povo começa a achar que é alguma coisa em Deus, quando na verdade a gente somos apenas servos. Somos apenas servos. E eu acho interessante porque hoje em dia a gente pode falar que a nossa geração, vocês são novos, você entende. Eu sou grande assim, mas eu tenho 24 anos, tá? Em nome de Jesus. Acho que eu sou velha não, em nome de Jesus, tá? Irmãos, uma coisa que eu comecei a entender: a nossa geração prega um evangelho que às vezes me dá dó, porque prega um evangelho de muito amor. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Quando na verdade esquece que Deus também é justiça. Esquece que Deus ainda zela pela sua palavra. Esquece que Deus ainda zela pela obediência. Meu Deus. Sabe por quê, irmãos? A nossa geração de hoje em dia quer andar do jeito que quer. Eu vou falar. Meu Deus, aleluia. Quer andar do jeito que quer fazer o que quer viver do jeito que quer. Meu Deus. Achando que o evangelho mudou. Não mudou não, continua sendo mesmo. Tem gente que... irmão, eu preciso falar sobre isso. Tem lugares que você entra aí que já mudou o contexto de igreja. Tem lugares que você entra aí e gente, você vê de tudo, menos a presença. Porque é uma movimentação de loucura, menos Deus. Raquel, você está jogando o pessoal muito não. Sou desse. Ô meu Deus, então não tem nada, não tem capeta, não tem nada, eu vou. Mas eu entendo que nem toda movimentação é a presença de Deus. Aleluia. Nem toda movimentação é a manifestação do Espírito Santo. Porque hoje tem uma galerinha aí querendo me dizer que está rodando e está rodando em Deus. Está marchando e está marchando em Deus, eu estou só olhando. Aí está cantando em Deus, eu só estou vendo. Eu falei, Jesus, como é que pode? Tem gente que está mudando o contexto de ser igreja. Aí a gente pode falar para a nossa geração, porque hoje em dia tem muito jovem que quer pregar a palavra, tem muito jovem que quer louvar, tem muito jovem que quer ser conhecido, mas não quer pagar preço. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acho interessante que o Álvaro está aqui na frente, e ele falou sobre o lei rapidamente, e o Senhor me faz lembrar de Jeremias 18. E eu, Raquel, gosto de Jeremias 18, porque Deus foi comigo comigo de Jeremias 18, porque só Deus. Porque Jeremias 18 tu entende que tu não é nada. Porque tem gente que prega assim, e o olheiro quebrou o vaso. Já cansei de ouvir essa pregação desse tipo. Quando na verdade é o vaso que se quebra na mão do oleiro. Então você entende que se o vaso se quebra, ele se quebrou sozinho. Eu acho interessante entender por que se quebra sozinho. Porque a partir do momento que ele entendeu que apesar de ser vaso, ele não é nada. Apesar de ser vaso, ele só é servo. Apesar de ser vaso, ele só é filho. Ele não é nada além disso. Raquel, você está diminuindo, não. Eu estou fazendo real o que é. Trazendo para a nossa realidade o que nós somos. Somos filhos, somos servos e precisamos agir como tal. Precisamos descer como tal. Porque tem uma galerinha aí que eu fico assim olhando, irmãos, e você, vamos ser bem sincero, você já viu também. Tem uma galera que começa a postar umas coisas na internet, eu fico olhando, né? Aí posta uma tal de revelação aqui, revelação lá, e eu só estou olhando.
Não porque Deus fez. Tu não vê uma pregação, mas de revelação que tem é muita coisa. Aí eis que te digo, eis que vejo, eis que isso, eis que aquilo. Irmãos, entendam, o espírito de adivinhação ele ainda roda dentro das igrejas. Ele está no nosso meio. Raquel, você está dizendo que não existe profeta? Existe. Quando Deus decide me tomar, ele me toma, eu sei que é ele. Mas que tem um espírito de adivinhação que está no nosso meio, tá. Tem gente que olha para você e começa a deduzir. Se tu começa a chorar, já era, pegou. Se tu começa já era, já era, já era. Começou a chorar, desceu a lágrima que lacrimejou os olhos. Começa. Ai! Chá! É verdade, né? É desse jeito que acontece. Aí você começa a ver algumas coisas e eu particularmente fico incomodada e eu fico incomodada porque eu fico vendo um pastor da igreja e me revolta. Porque se isso aqui é santo, eu não posso querer profanar aquilo que é santo. E aí você começa a aprender. Um decreto saiu e tem muita gente que está vendo o decreto sair, está sabendo que o decreto aí está querendo bater boca, está querendo discutir com o pastor, com liderança, com fulano, com beltrano. Tem gente que está vendo o decreto sair e está querendo, não, porque eu conserto. Porque eu estou há tantos anos aqui e nunca vivi isso. E aí você começa a entender que não é tempo de igreja, não é tempo de crente. É uma coisa chamada relacionamento com o Pai. Aleluia. E você vê que Daniel tem uma coisa chamada... Ele tem relacionamento com Deus, irmão. Porque uma pessoa que ora 3 vezes ao dia... meu irmão, você quer próximo de Deus. Sabe por quê? Porque hoje em dia, quando a gente vai orar 5 minutos, a gente está achando muito. O dia tem 24 horas, tem sempre ali no meio, porque tu acha que é fácil. Tem dias que se ajoelhar é só Deus. É luta. E a gente precisa deixar isso aqui muito claro, porque tem gente que olha para uma pessoa que prega, uma pessoa que canta, uma pessoa que profetiza, e está achando que é super crente. Quando na verdade a gente sente como qualquer outro está sentindo. E eu achava interessante porque vai dizer que o decreto de morte sai. Para ver isso aí. A casa de morte é, porque ele vai entrar na copa, tu está achando o quê? Que ele vai entrar na copa para ficar vivo? É decreto de morte. É para estraçalhar Daniel. É para acabar com a vida dele. E ele entra. Sabe o que eu acho interessante? Que Daniel não vai bater boca. Daniel não vai questionar o rei. Ele não poderia? Poderia. Já que é o Senhor que está me levantando, eu vou questionar ele. Ele poderia? Poderia. Sendo que eu acho interessante que a gente aprende a ser crente com Daniel. Entendendo que existe uma coisa chamada joelho. Período de oração. Existe uma coisa que é necessário se prostrar. Sabe por quê? Hoje em dia tem uma geração aí que quer viver tudo, menos uma vida de prostrar. Meu Deus, aleluia. De abaixar. De se render. Glória a Deus. De se humilhar. Glória a Deus. Eu fico vendo aí uma galera que quer viver tudo, Bia. Quer ter um ministério de sucesso. Quer viajar pelo Brasil. Quer um nome outdoor. Eu fico só olhando. Mas cadê a pagação de preço? Se estreitou, né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar que Deus vai te levantar. É muito fácil chegar aqui e falar que Deus vai te levantar para ser diferente na geração. É muito fácil chegar aqui e falar assim, é a geração do avivamento. É muito fácil, irmãos. Glória a Deus. Raquel, você acredita que a gente... Você acredita, irmãos? Possa ser. Mas para que seja, vai ter que ter uma mudança. Aleluia. Vai ter que entender que é necessário descer. Vai ter que entender que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter que renunciar ao seu próprio eu e entender, Senhor, estou aqui, cheio de orgulho, mas eu estou me quebrando diante da presença. Aleluia! Estou me prostrando diante da presença. E aí você começa a entender, irmãos, não tem decreto, não tem levante, não tem nada. Porque quando você está firmado em Deus, a tua resistência está em Deus. E uma coisa que eu achava interessante, estava pensando aqui, e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá. Eu acho interessante que você vê balança, 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 mas não afunda, né? Vamos fazer aqui uma alusão rápida. Já numa árvore de ipê? É bonita, né? Eu meditei sobre ela porque o Senhor não mandava meditar. E eu estudei um pouco sobre ela, rapidamente. A árvore ipê, ela tem raiz profunda. Ela é uma árvore de grande porte. E uma coisa que me chamou a atenção
que quanto mais a raiz for profunda, ela tem resistência para suportar o vento. Ela tem resistência para suportar a umidade climática. Ela tem resistência para, de fato, suportar uma temperatura muito alta. Gente, eu achei isso aqui interessante. Sabe por quê? Porque a gente, como a gente é crente, não está tudo bem, então assim, estou no deserto. Estou no vale. Irmãos, a gente tem que entender que vale não é para a morte de ninguém. Deserto não é para a morte de ninguém. Fornalha não é para a morte de ninguém. Cova não é para a morte de ninguém. Resistência. Aleluia! Não é para te paralisar. É para te dar resistência. Raquel, mas como é que eu vou saber que eu estou resistindo? Se você de fato estiver fundado nele. Glória a Deus, aleluia. Se você de fato estiver firmado nele. Se você de fato estiver vivendo a palavra dele. Glória a Deus. Você está firmado. Aleluia. E aí, o decreto saiu. Daniel ora, Daniel se prostra. E ele não se prostra porque o decreto saiu. Ele se prostra porque a palavra diz que ele tem o costume de fazer isso todos os dias. E uma coisa que a gente precisa fazer, falou a gente porque vai passar por mim. Precisamos entender que o tempo de luta, o tempo de afronta, o tempo de guerra não tem que nos paralisar, não. Aí que a gente tem que intensificar a nossa vida com Deus. Vamos falar, pessoal, um negócio aqui, liderança falou contigo e chama a atenção. Aí começam as birras, começam os bicos, começam umas caras feias, começa a querer parar de ir para culto, não quer mais aparecer em saída, aí começa de parar de ir para IBD, começa. Aí tu tá achando que Deus está se agradando da tua graça, porque para mim isso é graça. Aí tu tá achando de fato que Deus está batendo palma para a tua atitude, quando na verdade Deus está falando assim, aprende a ser crente, cria resistência. Cria a estrutura. Aprende a descer, mas aprende a descer se quebrando diante da presença. Aprende a descer se quebrando diante dele. Aprende a descer chorando. Aprende a descer de fato, tirando o teu orgulho, tirando o teu ego, tirando o teu achismo, achando que você é alguma coisa. Daniel não estava na cova. Eu acho interessante que o próprio rei teme por Daniel. Porque não adianta, irmãos. O inferno pode se levantar quanto for. A luta pode estar travada. O negócio pode estar estreito para o teu lado. Sempre Deus vai levantar um para se compadecer pela tua causa. Eu achava interessante que Daniel vai. E você vê, os leões não fazem nada. Nenhuma mordida, nenhum arranhão, nada. No dia seguinte, o rei corre, aparece lá. E ele grita por Daniel. E ele fala, o Senhor me livrou. Então a gente começa a entender que o período de vale não é para sempre. A gente começa a entender que o período de luta não é para sempre. A gente começa a entender que o período de cova não é para sempre. É por um tempo. Mas é um tempo determinado do céu. E a palavra diz, Daniel sai com vida. Raquel, mas qual foi o propósito de Daniel estar dentro da cova? Para que no final viesse ver a manifestação de Deus. Raquel, eu não entendi isso aqui, eu vou explicar melhor para você entender. O choro que você está vivendo hoje, a luta que você está vivendo hoje, a lágrima que de fato está rolando hoje, a dor que você está sentindo hoje, de fato você está sangrando, você está cansado. Você está moído, mas você entende que o propósito é muito maior. Oh, aleluia! E a palavra diz, não é Raquel que diz, a palavra diz, a palavra, eu já estou encerrando, que o próprio rei, ele fala, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus Daniel. Porque Ele é o Deus vivo, para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio é até o fim. Ele livra, Ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
fechei. Se coloca de pé, igreja. Uma coisa que a gente começa a aprender aqui. Independente da luta, independente das circunstâncias, eu vou falar aqui o que Deus está mandando dizer. Independente do quadro de tristeza que se apresentou diante de ti, independente da dor da alma que você está sentindo e ninguém sabe, independente desse estado de inferioridade que o adversário colocou contra a tua vida, o Senhor manda te dizer que existirá um tempo e isso vai cessar. E isso vai ser para que você venha testemunhar da glória de Deus, da manifestação de Deus, do poder de Deus. Porque tem coisas que não acontecem para nossa dor por acaso. Acontecem para que a glória dele venha a ser manifesta no meio da igreja, no meio da parentela, no meio da comunidade, no meio da sua família. Acredito que você entendeu a mensagem. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você venha aqui na frente. Aqui é necessário? Aí é um particular até o começo. Tenho que dizer que tem hora, tá? Deus santo. Aleluia. Meu Deus. Oh, Espírito Santo. Deus da glória. Deus está renovando. Deus está renovando força de crente aqui. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que está aqui dentro, mas está por um fio para desistir. Tem gente que está aqui dentro. Irmãos, pode pregar, pode cantar, pode estar de frente do que for. O cansaço bate para todo mundo. A dor alcança todo mundo. O choro uma hora alcança a gente, não adianta. Tem hora que a gente está cansado mesmo de seguir. Tem hora que a gente entra para deserto, situações que a gente acha que a gente não vai sair desse meio. Mas hoje o Senhor ele desceu com resposta para a tua vida. Entenda que isso aqui não é jargão de pregador, porque eu não brinco com a palavra de Deus. Entenda que eu não preciso de fato mexer com o teu emocional. Você sabe do que você precisa do altar. Você sabe que você precisa do altar. Você sabe que se não for o altar, tu não fica. Tu não resiste. Tu não suporta. Ai, irmãos, tem gente aqui que tem experiência com Deus. Tu está moído, mas quando se colocou em oração, levantou revigorado. Saiu do... Ai, camaçai. Saiu do mistério, entendeu o mistério, Chora mesmo, camaçai. Chora mesmo. Porque Deus está renovando a tua estrutura hoje. Oh, Deus. Receba, deixa essa vida dela ali. E você que não vem aqui na frente, eu não vou mostrar você vindo porque eu sei que tem mais gente. Mas eu entendo uma coisa. Tem coisa que você tem que decidir pra ver.